Queria aproveitar esse ponto, justamente você falou de brasileiros trabalhando para empresas americanas, justamente para te perguntar o seguinte: você vê uma diferença cultural entre o home office no Brasil e o home office nos Estados Unidos? Ou você acha que as empresas e principalmente os funcionários já atuam de forma muito similar nos dois países? O que que você apontaria como contraste entre um e outro? Especificamente com relação à América do Norte e América do Sul, e falando dos Estados Unidos e Brasil, eu acho que, de uma maneira geral, nos últimos 50 anos ou 60 anos, as coisas que profissionais, tecnológicas, financeiras, todas aquelas inovações que acontecem nos Estados Unidos influenciam o mundo de uma maneira geral, particularmente influencia muito o Brasil. Então, quer dizer, eu acho que a diferença que possa existir, ela é temporal, ou seja, ela pode demorar talvez um pouco mais, um pouco menos de tempo, e agora com a tecnologia demora muito mais tempo para ser adotado aqui. Então, eu acho que não existe diferença, principalmente porque as grandes big techs e as grandes multinacionais, não só as multinacionais que desenvolvem e vendem produtos, sejam elas todas as techs ou as empresas de veículos, de carros, de máquinas, também vai sendo adotado por todos os seus pares mundiais, asiáticos, europeus, que vai influenciando a existência do trabalho remoto, do conselho remoto ou de funções mais repetitivas de forma remota, influenciados pelos Estados Unidos. Eu acho que o gap entre as características do trabalho remoto, o volume de trabalho remoto, etc., é muito semelhante, principalmente nos grandes centros do Brasil e dos Estados Unidos. Mas você acredita, sendo que ainda existe uma diferença de infraestrutura que pode impactar ou atrasar um pouco o Brasil nessa evolução do home office? Quando eu digo infraestrutura, eu estou falando de ter uma conexão de internet segura, estável, rápida em qualquer lugar que você esteja, ou então até mesmo acesso a um equipamento de ponta, a um computador de qualidade. A gente sabe que no Brasil nem todo lugar tem uma boa internet e você comprar um bom equipamento, um bom computador é caro no Brasil, diferente aqui nos Estados Unidos é muito barato, né? Você tem acesso muito facilitado, a preço muito acessível para um computador novo, que você vai conseguir fazer qualquer tipo de tarefa e, além disso, internet geralmente, na maioria dos lugares, é bastante estável e com bastante qualidade. Você acha que essa diferença de infraestrutura, saindo só ali do grande centro, São Paulo e Grande São Paulo, quando você pensa um pouco mais no interior, até mesmo em outros estados brasileiros, essa falta de infraestrutura ou de acesso a bons equipamentos pode impactar um pouco o home office, se tornando até mais caro, por exemplo, para a empresa, se ela tiver que prover isso para o colaborador? Acho que sim, esse gap de desenvolvimento regional no Brasil, que também tem em muito menos escala, também dentro dos Estados Unidos, existem áreas, bolsões mais pobres, nos estados mais pobres do sul e sudeste dos Estados Unidos, por exemplo, que também sofrem problemas semelhantes para poder pulverizar o trabalho remoto, né? Então, claro, a proporção no Brasil é muito maior e quando a gente sai do eixo sul-sudeste, a gente realmente tem a costa, né? Mas eu acho que aí no Brasil as coisas melhoraram muito. Como o trabalho de home office está muito ligado a empresas que têm já uma infraestrutura de tecnologia e se instala em centros que têm o acesso à internet, eu acho que quando a gente compara e levando em consideração essa ponderação de onde acontece o contratante de trabalhos remotos no Brasil, eu acho que está bem similar, Davi. Guarda as proporções, obviamente, de penetração, vamos falar da Amazônia, de regiões longínquas do centro-oeste, norte, nordeste, e que pode ser algum problemático. Mas, do modo geral, eu acho que o índice percentual de trabalho remoto no Brasil pode estar semelhante ou sempre indo em direção àqueles percentuais que hoje existem nos Estados Unidos.